Você sabe como funciona o sistema de injeção flex? Sabe mesmo? Então vamos lá. O sistema de injeção flex trabalha fazendo o quê? A correção do tempo de injeção em cima de uma mistura estequiométrica. Então, o sistema de injeção flex ele utiliza a mistura estequiométrica para fazer uma correção da injeção. Pedro, o que é mistura estequiométrica? Mistura estequiométrica. Vamos falar então do que a gente tem a aprender. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho um módulo de injeção. Dentro do módulo de injeção eu tenho uma programação que é feita pelo engenheiro, pelo programador. Esse cara, ele nada mais é do que um microcomputador. E esse cara, ele faz o quê? Ele começa a monitorar as sondas para saber, né? Mas por enquanto a gente esquece a sonda pós-catalisador, a gente vai usar só a sonda antes catalisador, porque é o que ele utiliza para fazer o controle da injeção flex. E o que ele faz? Ele controla o bico injetor. Porém, o que acontece? Ele pega e começa a monitorar justamente o que? A sonda. E aqui a gente tem o nosso quadro aqui, né? A gente tem aqui um gráfico da sonda antes catalisador, né? Eu tenho uma sonda antes catalisador e tenho uma sonda pós catalisador. Então pra gente não vai interessar a que está lá, vai interessar essa. Aquela lá a gente deixa para falar uma outra ocasião, porque essa sonda aqui é para tratar poluentes. Pra gente na questão flex isso daqui não vai interessar. Então vamos lá. Então o que ele faz? Olha, peraí. Como que ele vai saber fazer a questão de saber se o carro está com álcool ou com gasolina? Como é que ele faz isso? E isso são explicações que vocês não vê por aí. Por isso eu trouxe para vocês. Então vamos lá. O que é a mistura estequiométrica? Mistura estequiométrica é a relação ideal, né? A mistura ideal entre ar e combustível. Então a gente fala aí na questão do etanol de 8 partes de ar para 8,4, né? A gente vê falar aí de 8,4 partes de ar para uma de combustível. E quando se fala da gasolina, né? Ou seja, quando se fala da gasolina, existe um pouco de controvérsias. Por quê? Porque a gasolina, a mistura estequiométrica, tem montadora que fala de 5,13 para 1, ou seja, 13,5 para 1. Ou seja, 13,5 partes de ar para uma de combustível. E tem algumas montadoras que falam até de 14,8 partes de ar para uma de combustível. Então, quando se fala de mistura estequiométrica, a gente está falando da relação de ar e combustível. E como que o módulo faz isso? Ele faz isso através do gráfico da sonda. Então, eu tenho aqui, né, vamos pegar só essa parte daqui, né, do gráfico. Então, o que faz? Quando eu estou com a mistura pobre, o que acontece com a tensão da sonda? A tensão da sonda enviada ao calculador, ele desce. Quando a mistura está rica, a tensão da sonda sobe. Então, a sonda ela fica o tempo todo rica, pobre,